não estou vendo o Telegram, tem quem está aí. Se meu microfone falhar, mandem mensagem para mim, porque eu estou na tela aqui que vocês estão vendo, né, Alexandre? Vocês estão vendo a tela? A tela tá ok, sim. Vocês estão vendo? Beleza, porque eu não estou no Telegram olhando. Então, gente, eu coloquei esse título aqui, que as pessoas devem ter até pensado um pouco, como assim esqueça a parte do que te disseram sobre low carb? É porque a low carb, ela chegou aqui no Brasil em 2011, né? Por volta de 2011, com o famoso médico Dr. Souto, ele começou a introduzir a low carb no Brasil. Mas a low carb em si, obviamente, no Brasil as coisas costumam chegar meio tarde, né? Fora daqui, ela já é debatida há mais de 3 décadas, para ser mais exata ainda, ela é debatida há mais de 100 anos, essa que é a verdade. Porque, gente, antes de inventarem a insulina, que foi inventada no começo do século XX, a dieta very low carb, é bem baixa de carboidrato, ou seja, estamos falando de uma cetogênica, ela era usada como estratégia nutricional para controle de epilepsia, diabéticos tipo 1, pois naquela época não existia insulina, e sem insulina o diabetes tipo 1 simplesmente morre, né? Se uma mãe recebia o diagnóstico do filho dela, criança, adolescente, em 1800 e pouco, 1900 e pouco, inventaram a insulina, foi em 1903, se não me engano, 1904. Ela já sabia que, infelizmente, o filho dela viria óbito, não tinha como, sabe? Então, para prolongar a vida dessas pessoas, a low carb era a estratégia nutricional, não existia medicação igual tem hoje, e era very low carb. Então, é uma coisa bem antiga, só para falar para vocês. E aí tá, ela chegou aqui no Brasil por volta de 2010, 2011, e não teve tradução, né? Então fica assim, low carb. Quem tem acesso à internet, com certeza já ouviu falar da low carb. O nome todo dela é esse, low carb high fat. É uma dieta rica em gordura, porque esse high é de alta, né? E pobre em carboidratos, baixo em carboidratos. E é isso aí. A palavra dieta eu gosto sempre de falar, tá, gente? Eu odeio a palavra dieta. As pessoas falam, me dá asco, me dá não sei o quê. Bom, dieta em latim significa estilo de vida, da etia. Então, se o seu estilo de vida, igual eu estava falando com o David, é comida de verdade, sabe? Esse é seu estilo de vida, essa é a sua dieta. Então, vamos parar de ficar demonizando o nome da palavra dieta. Por que low carb faz sentido? Né? Por que low carb faz sentido? Primeiro, essa famosa imagem aqui, ó, da espécie hominídeo, né? Do Australopithecus, o Erectus, Neandertal, até a gente aqui, o Homo sapiens. Essa história toda, de acordo com a ciência, tá? Quem for religioso aí, não estou falando do sentido religioso bíblico, estou falando em nome da ciência. Em nome da ciência, os hominídeos têm 4 milhões de anos de evolução como caçadores e coletores. Olha isso aqui que eu devia ter botado em negrito sublinhado. Carboidratos eram eventuais. É por isso que low carb faz sentido. Porque se a gente evoluiu com uma dieta, dieta em latim, estilo de vida. Se a gente evoluiu com uma dieta, um estilo de vida com carboidratos eventuais, não faz sentido essa pirâmide alimentar que a gente tem hoje, que diz que a gente deve comer 45 a 65% da dieta em carboidratos. Como assim? Tem uma coisa errada aí. Então, e por isso low carb faz sentido. Outro motivo por que low carb faz sentido, o Homo sapiens, que é aquele último lá da cadeia, que somos nós já, tem 300 mil anos, tá? Cerca de 300 mil anos. A agricultura, a gente já sabe, tem cerca de 10 mil anos, e agora vem a cereja do bolo, industrialização. Tem 200 a 300 anos. Se a gente for pegar a história dos hominídeos, 4 milhões de anos. E se a gente for pegar a história dos Homo sapiens, nós, 300 mil anos, o que são 300 anos numa história de 4 milhões de anos, né? É nada. O que são 300 anos, ou 200 aqui, industrialização, numa história de 300 mil anos? É nada. É como se tivesse começado agora, em janeiro de 2021. O que eu quero dizer com isso, gente, para vocês? Se a gente tem toda uma história aqui, comendo proteínas animais e caçando e eventualmente coletando uma raiz ancestral que você encontrava pelo caminho, uma frutinha silvestre que você encontrava pelo caminho, ou seja, carboidrato era low carb, sim senhor. Se foi assim que a gente chegou onde está, como é que a gente consegue se adaptar a toda essa oferta de farinha, açúcar, tudo quanto é coisa que a industrialização empurrou goela abaixo da humanidade há cerca de 200 anos. É como se fosse ontem. Porque, gente, para uma genética evoluir,
a revolução aqui, ela leva milhares de anos. Você não muda a fisiologia genética em 50 anos, em 100 anos. Não é assim que acontece. A evolução leva milhões de anos. Então, nós ainda temos a mesma, né, praticamente a mesma genética, fisiologia, anatomia. A anatomia mudou um pouco, do Homo sapiens. Então, que tem 300 mil anos, não deu tempo da gente se acostumar com a industrialização. Então, low carb faz sentido, esse é outro motivo. Tá, o que é low carb, né? Aí já falei, uma dieta pobre em carboidratos, mas eu posso comer qualquer coisa, então pobre em carboidratos, não. A prioridade tem que ser comida de verdade, né? O que é comida de verdade? Não sei quantos estão aí ouvindo, não estou vendo a tela do Telegram, mas para quem está aí e não sabe, ou para quem vai ouvir depois, porque o Alexandre vai botar no YouTube, comida de verdade, para ser bem simples, eu vou falar, são bichos e plantas. Bichos e plantas. Ah, mas e os vegetarianos e os veganos? Eles não comem bichos, eles não comem carne. Bom, sinto muito, porque não foi assim que a humanidade evoluiu. Se não existisse aqui, se não existisse isso aqui, chamado industrialização, não existiria uma coisa chamada veganos, tá? E eu sei porque eu estou falando deles, porque eu vivi entre eles por cerca de 15 anos, vegetarianismo e veganismo, eu sei bem como é esse mundo. Depois eu posso falar mais dele, mas graças a Deus saí. Então, foi assim que a gente evoluiu. Então, veganos existem porque existe isso aqui, a industrialização. A dieta low carb, então, gente, é pobre em carboidratos e comida de verdade é isso, são bichos e plantas, tá? A gente aceita, sim, na dieta low carb, alimentos minimamente processados, como, por exemplo, isso aqui, talvez seja um azeite, um óleo de coco. A gente sabe fazer óleo de coco em casa? Sabe. Se você não sabe, vê um vídeo no YouTube aí, rapidinho você faz um óleo de coco em casa. Mas se você pode ir lá no mercado ou você quer comprar um óleo de coco, é uma comida minimamente processada, tem um ingrediente lá. Você sabe fazer azeite em casa? Vê um vídeo aí do YouTube, pega uma azeitona, você faz azeite em casa, sem maquinário, sem produto químico, você consegue. Mas se você quer comprar um produto industrializado minimamente processado, você consegue comprar azeite. Bem assim, é o iogurte, você pode fazer em casa, o queijo, mas enfim, comida de verdade são bichos e plantas, e isso não exclui alimentos minimamente processados, tá? Com 1 ou 2 ingredientes naturais ali. Agora, a segunda parte da low carb é o seguinte, LCHF, né? O HF é de high fat, que quer dizer alta gordura, né? Só que é o seguinte, se é alta gordura, a gordura na dieta low carb high fat é à vontade, esse foi um dos grandes enganos da low carb quando ela chegou no Brasil. E no resto do mundo também. As pessoas baixaram o carboidrato por conta até da evolução humana, que eu estava mostrando para vocês, mas, por outro lado, começaram a exagerar demais na gordura. Era gordura em tudo. Era gordura no café, era queijos amarelos, um queijo misturado com ovo, não sei o que, não sei o que. E aí começou até a dar efeito contrário. Até hoje tem gente que está assim, eu faço cetogênica, que é a very low carb, é a low carb bem baixa mesmo, e estou engordando. Por quê? Porque está exagerando na gordura, né? É o high fat. Então, essa aqui foi uma das evoluções da low carb, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Ó. Começou-se a low carb exagerando na gordura, porque foi a festa da gordura, agora eu vou comer bacon com abacate, queijo e ovos todo dia, ou seja, tudo rico em gordura, mas depois com o tempo foi aprendendo que não era bem assim. Outra coisa que foi mudando ao longo do tempo, né, que eu coloquei, esqueça parte do que eles falaram sobre low carb, a outra parte que foi se deixando para lá ao longo do tempo, foi a tal de listinha de alimentos proibidos da low carb, permitidos e proibidos. Por quê, gente? Porque cada um sabe onde aperta o calo, né? Então, não adianta, eu não preciso colocar listas de proibidos e permitidos, sabe? Gente, eu lembro, no começo da low carb, 2014, 15, que estava no auge, as pessoas tinham medo até de comer banana, sabe? As pessoas falam, nossa, que saudade de comer banana, que saudade de comer mandioca. Ué, mas não é comida de verdade? Sim, é comida de verdade, mas estava lá na lista de alimentos proibidos, sabe? Tinha os proibidos e permitidos. Até hoje essas listinhas rodam por aí em grupo, tá, gente? Mas assim, a nova low carb, que já está em voga há uns 3 a 5 anos, não tem mais isso não.
Por quê? Porque você sabe onde aperta o seu calo. Se você está dentro do universo comida de verdade, você sabe o que você consegue comer com moderação e o que te faz perder as estribeiras. E aí talvez você se dê melhor fazendo uma restrição, nem que seja temporária. Será que eu preciso de uma lista falando que é proibido comer arroz? Ou será que, se eu pegar o conceito da low carb hoje, que diz que eu posso comer até 120 gramas de carboidrato, por aí. O que são 120 gramas? É nada perto do que a maioria das pessoas comem. Seguindo a pirâmide alimentar, a maioria das pessoas comem entre 300 a 350 gramas para ser modesta, ou até mais que isso de carboidrato. Vou botar 400 para ficar fácil essa conta. 400 gramas de carboidrato por dia é muita coisa, gente. E quando eu falo muita coisa, eu estou falando muito carboidrato, não estou falando muita comida. Porque quando você come muito carboidrato, ainda mais vindo de alimentação industrializada, o volume é pequeno. A energia de calorias é que é grande, tá? Então, quer dizer, se a low carb diz assim, que você está até 120 gramas de carboidrato por dia, você está no low carb, dentro de 120 gramas eu posso botar o que eu quiser no universo comida de verdade, né? Estou falando comida de verdade. Então, se eu consigo ter moderação com 2 colherinhas de sopa de arroz, eu posso comer 2 colherinhas de sopa de arroz, uma de feijão, uma mandioca, uma frutinha, não sei o quê, e quando eu for somar, quer dizer, eu não aconselho que ninguém fique somando nada, mas se eu fosse somar, ia dar 120 gramas de carboidrato, ou seja, ainda estou dentro da low carb, mas será que eu consigo ter moderação com arroz? Ou eu começo a comer arroz e me dá vontade de comer um pratão bem grande? Então, eu tenho que saber onde aperta o calo. Se eu souber ter moderação, e se eu quero continuar na low carb, eu tenho que, dentro dessa lista de moderação, inserir a minha comida de verdade, seja lá o que eu quiser, arroz, feijão, banana, o que você quiser dentro da comida de verdade, sem nenhuma listinha me falando que eu não posso, porque eu consigo ter moderação. Mas se eu vou botar arroz no meu prato, começo a comer bananas, quero comer as maiores mais doces, não consigo mais, então aí talvez eu precise de uma restrição, nem que seja temporária. Entenderam porque que lista não faz sentido, lista no low carb? Porque eu tenho minha meta lá. A low carb está certa, então, gente, na parte que ela fala LC, low carb, baixa proteína. Ela está certa porque a gente já viu aqui nos slides anteriores que sempre foi assim na história dos hominídeos e mais ainda na história do Homo sapiens. Sempre foi assim, low carb. Ela está sendo repensada já tem algum tempo na parte do high fat, que é alta gordura. Vocês viram que alta gordura eu expliquei aqui rapidamente, alta gordura, pelo contrário, pode até fazer você engordar, né? Porque a gordura tem que ser natural, não ficar forçando. Vou falar um slide lá para frente. Então, nessa parte aqui está sendo repensada, e agora, por alguns estudiosos, já tem uns 3 anos por aí, ela está sendo chamada de, ao invés de LCHF, que é Low Carb High Fat, está sendo chamada de LCMP, Low Carb Medium Protein, que é média proteína. Ou, por alguns, pode ser até alta proteína, LCHP, como esse estudioso aqui ele fala. Mas por que alta proteína? Eu não vou prejudicar meus rins? Corre um mito por aí, né? Da nutrição, que proteína demais prejudica os rins. Isso não tem fundamento científico nenhum, mas sabe o que é nenhum? Então pega nenhum, multiplica por nenhum, e é esse que é o fundamento de que proteína prejudica os rins. Né? Nenhum fundamento, não tem isso. Agora é o seguinte, se uma pessoa já está com doença renal e muitas vezes por conta de diabetes, eu cuido de diabéticos e vários deles têm insuficiência renal. Aí a história muda. Mas a gente está falando de pessoas que têm rins saudáveis, que é um dos nossos órgãos detox, tá, gente? Repensem essa história de suquinho detox, a gente tem órgãos detox, mas enfim, se a gente tem rins, tem pulmão funcionando, tem tudo, não precisa se preocupar com uma alta proteína. Porque não vai prejudicar os seus rins, não sou eu que estou falando, é a ciência, e não vai prejudicar os seus rins. Segundo motivo, por mais que você possa a barra, vai ser muito difícil você comer alta proteína. Muito, porque a proteína dá uma saciedade enorme. Então, é muito fácil você começar a comer, por exemplo, um doce, e você, mesmo que você fale, nossa, tô cheio, passa alguém oferecendo doce, quer um docinho? Quero. Ó, docinho sempre tem espaço. Agora, tenta ir para uma churrascaria e comer carne até não aguentar mais. E começa a passar. Você não aguenta. Então, a proteína, ela tem um freio natural, assim como a comida natural, né? Ela tem um freio, mas a proteína, então, ela tem mais. Então, por mais que você tente forçar uma alta proteína, você não vai conseguir, tá? Ela tem esse freio natural.
As diretrizes nutricionais colocam de 0,8 gramas por quilo de peso até 2 gramas por quilo de peso, mas isso também está sendo repensado, porque a verdade é que a maioria das pessoas, quando tenta comer proteína, fica ali 1,5 de proteína para cada quilo de peso. Então, é difícil forçar. Agora, isso aqui, ó, carboidratos mais gordura, é impossível você não comer demais. Essa que é a verdade. Proteína, como eu estava falando, é impossível você comer demais, porque ela dá muita saciedade. Se você tentar forçar, você chega e vai passar mal. Agora, tenta comer demais isso aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse apontando. Sabe, tenta comer demais sorvete, chocolate ao leite, bolinho, docinho. Nossa, pão é facinho, gente. Principalmente quando você tem uma mistura de carboidrato com gordura. Essa mistura aqui é uma bomba no organismo. Aqui é impossível comer demais, aqui é absolutamente impossível não comer demais. Então, quando a gente prioriza alimentos ricos em proteína, né, em nutrientes, principalmente proteína, você tem uma alta saciedade. Mas quando você mistura essa bomba, chamada carboidrato com gordura, os dois juntos, aí você perde as estribeiras muito fácil. Ó, eu coloquei essa imagem aqui justamente, olha, alto carboidrato, alta gordura, você vai ter uma alta densidade energética, né? Você tem que evitar esse tipo de coisa aqui, porque isso aqui foi feito para comer demais, e você pode estar abarrotado e você vai comer demais. Sabores corantes, sabe? Um gosto maravilhoso. Então, aí que a gente, você se enche de energia, você nunca vai estar nutrido, né? Você pode estar com a barriga cheia, mas não está nutrido. E até você conseguir alcançar uma cota mínima de proteína que vai te dar saciedade de verdade, sabe? Para dar um exemplo, enquanto eu como ali, sei lá, 2, 3 filés de peixe e eu já sinto que eu estou nutrida e eu tento empurrar mais para dentro e não consigo, se eu for atingir essa mesma cota de proteína, que é o que mais dá saciedade para o ser humano, em docinhos, eu vou ter que comer quilos de quilo. Então, como é que diz aquela música famosa, gente? O golpe tá aí, cai quem quer. Outra coisa, gente, ainda hoje, principalmente que, sabe, eu vejo muito assim, o pessoal fica focando em calorias ao invés de focar em saciedade. Então, se você foca em calorias, você fica preso na tal contagem de calorias, sabe? Eu fico contando, colocando no aplicativo, não sei o quê, não sei o quê. Imagina, gente, um Homo sapiens contando calorias, né? Não precisa nem ir longe, gente. Imagina a sua avó contando calorias, a sua bisavó, talvez sua mãe. Isso é uma invenção moderna, gente, porque se a gente come, se você come corretamente, se você come comida de verdade, se você come até a saciedade, se você foca em proteínas, vegetais e tudo mais, né, ficando aqui na low carb, você vai atingir um déficit calórico natural, sem precisar ficar contando calorias. O déficit calórico vai ser natural, porque para emagrecer, sim, tem que ter déficit calórico. Mas se eu não contar calorias, como é que eu vou saber que eu estou em déficit calórico? Para de contar calorias, porque isso aí já não é uma coisa natural, e foca em saciedade, foca em qualidade alimentar. Eu falei, o déficit calórico vai ser natural, porque você vai ficar mais tempo sem fome, né? E aí você vai acabar fazendo um jejum intuitivo, natural, não é forçado, você não está nem contando em um aplicativo quantas horas você está em jejum, você está deixando. Sua comida, sua barriga não está roncando, você não está com fome, você está bem. Hoje deu 16 horas em jejum? Nem vi. Deu 18 horas em jejum? Nem vi. Sabe? Porque eu me alimentei tão bem. Agora, se eu fico focando em calorias e contando tudo ali, comendo isso aqui, por exemplo, bolinho com não sei o quê, 3 horas depois eu vou estar com fome, daqui 2 horas eu estou com fome de novo, e ou eu vou comer demais, ou eu vou ficar restringindo caloria, mas vou estar sempre com fome. Então, focar em caloria é uma estratégia que já vem dando errado há muito tempo, e as pessoas continuam nisso. Isso aqui, gente, eu botei aqui embaixo para não esquecer, é para pessoas comuns, como eu acredito que seja a maioria de nós, pessoas que passam boa parte do dia sentado, não são hiperatletas, não são Ironman, não é nada disso, tá? Superatletas é outro foco, tá? Estou falando para pessoas comuns como nós aqui. Quando você tem como alvo o foco em proteínas, esse vai ser seu alvo, e micronutrientes, onde você vai conseguir os micronutrientes que você precisa. A maioria deles em vegetais e frutas, né? Se a gente for considerar alguns, como por exemplo magnésio, eu aconselho que boa parte das pessoas elas vão precisar suplementar magnésio, ainda mais num país como o nosso aqui, Brasil, né?
pobre em vulcão e tudo mais. Mas fora essas suplementações que uma ou outra pessoa precisa, a maioria dos seus micronutrientes você vai conseguir comendo proteínas em boa quantidade, vegetais e algumas frutas, né? Agora, você tem que evitar, é o que eu já falei, é a mistura de carboidrato com gordura, açúcar com gordura, ela é alta em energia, baixíssima em saciedade e vai te fazer estar sempre com fome. Então, esse aqui é o seu alvo e esse aqui é o que você tem que evitar. Ah, mas então você está dizendo que nunca mais é para comer isso? Não, eu falei evitar. Dependendo de onde você estiver, na sua perda de peso e reconquista de saúde, você vai saber, eu não preciso falar para você, você vai saber a hora de abrir uma exceção ali, né, para comer num evento social, alguma coisinha assim, que você for participar. Vou fazer um resumo aqui do que eu falei, que eu acho que eu já falei um bocado, vocês podem ter perdido um pouco aqui, ou quem vai assistir depois. LCHF, Low Carb High Fat. Esqueça parte do que me falaram. Que parte que é para esquecer? Ou repensar? Low Carb é com comida de verdade, não com baixo carboidrato de qualquer produto alimentício. Eu posso fazer Low Carb comendo queijinho do tipo polenguinho e refrigerante diet, é low carb? Ok, é low carb, mas é comida de verdade? Não. Então, low carb não quer dizer só baixo carboidrato, é baixo carboidrato com comida de verdade. Esqueça as listas low carb de proibidos e permitidos que ainda estão rodando em grupos por aí, porque você sabe o que você pode comer, mas não quer dizer que você deveria comer, pelo menos não naquele momento. Você sabe o que você consegue comer com moderação de verdade e o que você precisa restringir. Por que restringir? Nem que seja temporariamente, porque você pode perder o controle, pode te levar para o exagero. Então, eu não preciso fazer listinha para você de proibido e permitido. Você sabe que a low carb é até aquela quantidade lá e você vai adequando, né? Dentro do universo de comida de verdade, gente. Não é refrigerante diet com coisinha, não. Qual é outra parte da low carb que a gente tem que, né, que já está caindo em esquecimento, quem está ligado? Low carb, high fat, alta gordura, bom, a gente não precisa ter recém comer gordura natural, né? A gente encontra gordura natural até mesmo no primeiro alimento que a maioria de nós toma, que é o leite materno, né? Aquele primeiro leite que sai ali da mãe é a pura gordura. Ovo, os melhores alimentos do mundo são ricos em gorduras, né? A gordura no nosso corpo não é problema, gente. O problema da gordura é quando ela fica em excesso. A gordura é absolutamente necessária, até mesmo para a formação de colesterol, hormônios, tudo. Colesterol também não é problema, já disse o grande doutor Laí Ribeiro, sabe? Colesterol não é problema, o problema é quando a gente extrai colesterol, oxida o colesterol. Então a gordura é absolutamente necessária, o excesso é que não. No começo da low carb, as pessoas forçavam muito a barra com gordura, sabe? Por isso que eu botei não force a barra. As pessoas colocavam óleo de coco no café, não sei quantas vezes por dia, manteiguinha no café, bulletproof coffee, era bacon com ovos e café com óleo de coco, não sei o quê. Aí eu tava comendo picanha com alguém falava, não quero essa gordura. Aí você comia a gordura da sua picanha, comia a gordura do coleguinha, era exagero demais. Agora é high fat, então vamos comer tudo. Então, com o passar dos anos, principalmente nos últimos 3, 5 anos, como eu falei, está sendo repensado isso aqui. Não é high fat, não tem mais essa de alta gordura, porque as pessoas viram o resultado disso. Por outro lado também, a gente não precisa ter medo das proteínas animais, porque foi assim que a humanidade evoluiu, né? Alimentos ancestrais não são a causa das doenças modernas. Quais doenças modernas eu estou falando? Obesidade, diabetes, câncer, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, DCNT, classificada pela Organização Mundial de Saúde, né? Obesidade, diabetes, a gente está na pandemia de diabetes desde 2016, né? A pandemia de diabetes encontrou a pandemia de Covid em 2020, a coisa só foi ficando feia. Na verdade, é a diabesidade, como diz o doutor Laí, a diabesidade, que é a diabetes e a obesidade, as duas somadas. Então, não são os alimentos ancestrais a causa dessas doenças modernas. Então, a gente não precisa ter medo de gordura natural, mas também não vamos exagerar. A gente não precisa ter medo de proteínas animais, mas também não vamos, né? Por mais que a gente queira, você também nem vai conseguir, mas aqui você consegue gorduras. E a gente sabe que baixo carboidrato sempre foi o que acompanha a humanidade. Então, esses alimentos não são a causa de doença moderna, tá? Bom, minha apresentação foi rapidinha. Tá aqui meu slide de agradecimento e eu vou voltar para vocês.
É isso. É isso, Alexandre? É isso. Hum. O Lade, como sempre, você dando um show, né? Você Que dando é um show. isso? É, minha amiga, você dando um show na sua firmeza, na sua abrangência. Você tem muita vivência. O que eu acho positivo no que você fala é a sua vivência. Então você vai além dos manuais e tudo mais, né? Você está atualizada. Você acompanhou o início da low carb e está atualizada. Você consegue ser autocrítica em relação ao low carb, né? Então ela não é um Ah, modismo, ela não é um modismo. E essa sua experiência já vai mostrando quais foram os gargalos, né, que você deve sentir na pele, inclusive teus pacientes e tudo mais, as pessoas com as quais você lida. Então você já sabe aonde que a pessoa vai tropeçar, aonde que vai dar errado. É muita experiência acumulada. E isso tá disponível aqui, né, na comunidade. Isso aí é uma grandiosidade da sua oferta que você traz sempre, né? Infelizmente, a gente tem que pontuar isso aqui ainda, é pouca gente, né? Como é que é. pode um conteúdo dessa qualidade, desse nível, né? Uma dieta, como você trouxe, que é estilo de vida, né? É É. importantíssimo para as pessoas se precaverem, para as pessoas saírem de grupo de risco e tudo mais, como você disse mesmo, né? É, as comorbidades agora encontrar a Covid pela frente. As pessoas estão despertando para isso. E como é que pode um conteúdo dessa qualidade, né, ter tão pouca gente aqui ao vivo, né, conosco? Tem gente que não pode? Tudo bem, vai assistir o vídeo depois? Vai ser útil? Claro que vai, né? Mas eu fico impressionado com a capacidade que a gente tem dentro da comunidade integrativa e ainda num ritmo de interatividade, assim, que ainda está muito engatinhando, né? Enfim, mas eu acho que isso não deve desmerecer, né, o trabalho que você está você é uma sementeira, né? E muitos aqui que estão presentes aqui também, que já deram palestra, a Dani e a Onara, são todas pessoas que estão sendo sementeiras, né? A gente tem certeza que o que está sendo plantado agora vai frutificar, né? Vai frutificar. Mas é só um registro que eu faço aqui, até um desabafo, porque eu acho muito qualificado o teu conteúdo, entendeu? Então, é isso. Obrigada, Alexandre, agradeço. Mas assim, eu estava conversando com a Berê realmente e a Berê estava falando isso comigo, que a gente vai fazer novos planos aqui, porque a gente oferece o chat aqui, né, a comunidade integrativa, toda quinta-feira, antes era na terça, terça às 20, mas o pessoal não comparecia. Aí a gente fez uma enquete, mudou para quinta, mas o comparecimento ainda é o mesmo. Então a gente vai repensar algumas coisas que eu já estava conversando com a Berê faz umas 2 semanas. Mas não tem problema, eu fico feliz pelos que estão aqui. Depois eu vou falar com o David, tá, David? Lá no, vou continuar essa conversa com você depois. Ionara, não sei se tem alguma pergunta. Dani, talvez até a Berê. Liz, você quer falar? Liz, Vânia, fica à vontade, gente. Aproveita. A gente. O bom é que a gente está no nosso tempo aqui, né? Tem uns 7 minutos. Querem falar, gente? Eu, eu tenho uma pergunta. Fala, quem está falando a Dani. É a Dani. Tudo bom? Pode falar? Primeiro, boa noite. Eu gostaria de parabenizar você também. Eu faço as palavras do Alexandre as minhas, que realmente essa vivência é muito importante. E quando eu vi pela primeira vez, né, a dieta low carb, né, cetogênica, eu também fiquei pensando sobre esse lado assim, eu sempre achei muito importante fazer exatamente o que você falou, que é buscar seguir mais o que os nossos ancestrais faziam, mas o exagero, pro outro lado, também não sentia que era bom, apesar de eu gostar muito de observar de todos os lados, porque existem várias versões, né? E eu queria saber se você puder falar um pouquinho para acrescentar ainda mais essa palestra, se você tem algum conhecimento de diferença de uma carne de um animal que tem um tratamento tradicional, né, com hormônios e um abate mais estressante, e
uma carne que é já de um sistema biodinâmico, sem hormônios, um outro tipo de sistema, um outro tipo de cuidado, um animal assim que teve galinhas também, que teve outro tratamento, né? Não sei se você tem algum conhecimento nessa área. Quem pode mais falar sobre isso é zootecnista, né? Que eu não sou nutricionista, mas o que eu ouço dos zootecnistas falando é que na maioria dos países, inclusive Brasil, carne com hormônio, como falam por aí, é absolutamente proibido. E como a gente exporta muita carne, eles não colocam, senão eles iam perder, passam por testes muito rigorosos, né? A carne ia ser barrada imediatamente, porque os testes são rigorosos. Então, eles garantem que essa história de hormônio no frango, é por isso que ele cresce rápido, não bate com a realidade da criação de animais. E é óbvio que a gente sabe que você comer uma galinha criada no quintal é uma coisa, você comer uma galinha criada em granja é outra. A minha mãe mesmo, ela tinha, eu cresci cercada de tudo quanto é animal, então a minha mãe tinha galinha, porco, tinha vários bichinhos, tinha um lote bem grande. Então eu sei a diferença de uma galinha criada no quintal e na galinha, sim, criada você comprada em abatedouro, né? Mas é aquela história, só porque a gente não tem acesso ao ótimo, não quer dizer que a gente vai escolher o pior. Então, por exemplo, se eu não tenho acesso a ovos orgânicos e galinha criada em quintal, eu não vou lá no supermercado escolher, por exemplo, sei lá, biscoito, macarrão, arroz, porque eu só vou comer carne se for orgânica, só vou comer ovos se for orgânico. Se eu não tenho acesso ao ótimo, eu posso fazer o caminho do meio, né? Ainda mais sabendo que a proteína, mesmo que supostamente tivesse sido criada com hormônios, o que os zootecnistas garantem que não, por conta principalmente da exportação, elas sim vão dar saciedade, vão me fornecer proteínas de alto valor biológico, enfim, é toda uma discussão. Mas é uma discussão longa. É isso. Mas depois eu quero ter chance de falar mais sobre isso. Mas, enfim, é isso, né? Se você não tem acesso ao que seria o ideal, então vamos escolher o caminho do meio. Agora, um outro detalhe que eu lembrei aqui agora, que eu vejo os zootecnistas falando também, é que tem essa história de que aqui no Brasil as pessoas acham que gado é criado muito tempo em cercado, né? Mas aqui no Brasil, que é um país tropical, a verdade é que o gado é criado solto, né? É um ou outro produtor que prende o gado nos 3 meses finais ali só pro abate. Enfim, ele é criado solto. Bem diferente da América do Norte, que é toda com um clima frio, gelado, e o gado realmente tem que ficar preso. É isso. David chegou aqui agora. Vânia quer falar alguma coisa? Ionara, Liz, Berê? Posso fazer uma pergunta? Eu gostaria, eu tenho uma dúvida. Seria sobre a linguiça. Se a linguiça ela é considerada assim, um alimento de verdade, se ela pode ser incluída na low carb. Olha, geralmente eu não recomendo, viu? É a Liz, tá falando? É a Liz, né? O que eu vejo de linguiça, principalmente quando não é você que fabrica a linguiça, é que eles colocam açúcar. Eu tô vendo muito isso no supermercado. Coloca glutamato monossódico para realçar sabor, colocam muito. Às vezes colocam até corante. Enfim, a linguiça comprada no supermercado, você tem que ler rótulo. Se tiver açúcar ou nomes disfarçados de açúcar, maltodestrina, essas coisas todas, é bom evitar. Mas se é você que vai fabricar a linguiça... Agora, aqui em Brasília, onde eu moro, eu vejo a maioria das linguiças com essa problemática que eu falei, mas eu consigo ver outras também, que já são um pouco mais caras, que elas estão... se tivesse corretamente lá no rótulo, não tem essa misturada toda. Aí pode ser, mas o ideal que eu falo é a pessoa focar em proteína de alto valor biológico, sim, e, sabe, se a pessoa tem pouco tempo, prepara com antecedência. Eu, por exemplo, eu tenho 2 empregos, tenho filho, tenho tanta coisa para fazer, eu não vou para a cozinha todo dia, eu não tenho tempo para isso. Eu vou na cozinha no domingo, preparo a proteína da semana, preparo um monte de coisa ali, em 2, 3 horas, sabe, você consegue preparar isso com a prática. Inclusive tem vídeo no YouTube, gente, que eu recomendo. Prepare a comida da semana em 2 horas. Eu recomendo para todos. E eu não estou falando de gourmet, gente. Low carb não precisa ser alta gastronomia. Pelo contrário, low carb tem que ser o mais simples possível. Eu lembro do Dr. Soldo falando que
de uma pesquisa que eles fizeram, que quem fica inventando prato demais, diversidade demais, hoje eu quero comer como se estivesse no hotel, amanhã eu quero comer, sabe, inventando coisa demais, sai mais da dieta, acaba ganhando mais peso do que quem foca no básico. O básico dá certo, sabe, um filé de frango, um filé de peixe, uma coisinha ali simples, uma carne moída, dependendo do que for, mas enfim, foca no básico e dá certo. E aí cuidado com isso, tá, Liz? Na linguiça tem essa problemática que eu falei. David, você que queria falar? A caseira, no caso, então, poderia ser incluída? Se for linguiça caseira, as pessoas gostam de linguiça porque ela é prática, né? Agora tem que, por outro lado também, sempre tem um se, né? Tem que ver também se a pessoa está colocando mais gordura do que carne ali. Eu vejo muitas linguiças que são muito gordurosas. E a gente estava acabando de falar, não sei se você estava aqui no começo da palestra, que low carb e high fat, a gente tem que tomar cuidado com essa história do high fat, alta gordura. A gordura não faz mal, mas quando ela é excessiva, aí ela pode começar a interferir no processo. Ok, obrigada. De nada. É o David que quer falar ou é a Elaine? Isso. Oi, David. Seria assim, duas perguntas numa. Que nem falando sobre o low carb, né? Que era o low carb com a alta gordura. Então, assim, a cetogênica, então, não seria uma dieta legal a se fazer, né? Uma estratégia legal a se fazer devido... Porque, assim, sempre o que eu vi, eu nunca tentei praticar, até por atingir o que se pede, pelo que tem nos grupos aí, que é bem alto o consumo de gordura, né? E nos slides aí também estava falando a respeito de contar, né? Contar caloria e tal. Da diferença, você comendo certo, automaticamente você já está... Você não precisa contar a caloria que você está comendo certo. Então, aqueles cálculos que fala de... como é que fala? Do gasto basal que você tem, que é o que o corpo parado, o que ele gasta em 24 horas... né, relacionado, e você faz aquela conta, então isso daí também cai tudo por terra? Boa pergunta, viu, David? Deixa eu lembrar da primeira. Tá. Dieta cetogênica. A dieta cetogênica faz sentido, total. Ela não faz sentido para pessoas comuns que querem emagrecer. Inclusive, palavras do Dr. Souto, que eu sempre tenho como referência, inclusive sou aluna dele atualmente, participo de um grupo de profissionais onde ficam médicos e nutricionistas discutindo os casos clínicos lá todo dia. Eu estou nesse grupo também. Então, tenho a oportunidade de estar sempre lá falando com ele, com os outros médicos. E eles sempre falam, dieta cetogênica é absolutamente desnecessária para quem quer emagrecer. Absolutamente desnecessária. Se a gente falar na história, eu não sei se estava aqui no começo da palestra, eu falei, em 1900 e pouco, onde existia insulina, a dieta very low carb, que é exatamente a cetogênica, ela era indicada para diabetes tipo 1, porque eles morriam, já que não existia insulina naquela época, e para epiléticos também. Porque o epilético, quando ele baixa o consumo de carboidrato para o mínimo do mínimo, ou seja, cetogênica, os ataques diminuem drasticamente, em alguns até acabam. Isso está, inclusive, no YouTube, num filmezinho que eu esqueci o nome agora. Depois eu vou lembrar, posso até botar aqui no grupo. Então, a cetogênica, ela originalmente e até hoje, ela foi pensada para fins terapêuticos, e ela tem uma aplicação terapêutica muito importante, mas ela é difícil de seguir, e ela tem que ser bem rigorosa, bem pensada, e ela tem que ser alta em gordura. Ela tem que ser, para esses casos que eu falei, enxaqueca, epilepsia, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 totalmente descompensado, que nem uma low carb dá jeito. Então, ela é para fins terapêuticos. Para fins de emagrecimento que as pessoas usam, elas fazem errado. Não era nem para estar fazendo cetogênico para fins de emagrecimento, porque, aliás, nem precisa. Agora, essa outra pergunta aí, TMB, taxa metabólica basal. Ela não caiu por terra a TMB, porque ela tem um fundamento. Afinal, quando a gente está dormindo, como é que o corpo funciona? A gente tem um mínimo de energia ali para funcionar. Você dorme, mas o coração continua batendo, o seu estômago continua produzindo ácido clorídrico, o seu sangue continua correndo, seus rins continuam filtrando, seu pulmão, tudo continua funcionando. Então, tem um mínimo de energia para funcionar, e esse mínimo é chamado TMB. Agora, esses cálculos aí pega sua TMB, baixa não sei quanto, cuidado para não baixar a TMB, quantas calorias, não sei o quê. Isso é uma coisa que até hoje a nutrição emprega muito, mas assim, quando você estuda,
low carb é quando você estuda comida de verdade, o jejum natural que vem em decorrência de uma boa alimentação, com a prática você percebe que tudo isso sabe, ficar contando calorias para emagrecer, pelo menos, não a TMB, é uma coisa desnecessária. Imagina sua avó, sua bisavó, né, que antigamente a humanidade não estava passando por essa epidemia de obesidade que a gente passa hoje. Imagina sua avó, sua bisavó, quem sabe sua tataravó, contando caloria. Não, elas simplesmente comiam 3 vezes por dia, não tinha esse negócio de biscoitinho, comer quantas vezes por dia, joga no aplicativo, quantas calorias está comendo. As pessoas simplesmente comiam, respeitavam a fome, priorizavam comida de verdade, até mesmo porque a comida industrializada não tinha invadido o mundo como invadiu hoje, e as coisas davam certo. Agora que as coisas deram errado, ficam inventando modinhas que também não estão dando certo, mas as pessoas continuam insistindo nisso, né? Enfim, ainda bem que vocês estão aqui, vocês vão sair dessa roda aí. A gente tem direito a mais 5 minutinhos. Eu não conheci o jejum através do jejum em si, mas era o jejum, né, que é chamada dieta do guerreiro, lá que eles falam. Então, eu fazia, assim, eu não fazia restrição do que comer, eu fazia uma alimentação no dia, tipo, era no almoço que eu fazia. Então eu comia praticamente ali naquela refeição, eu não restringia o que comer, eu fazia aquele prato, os primeiros dias literalmente era aquele prato de pedreiro, e aí depois foi diminuindo com o tempo, e assim, passou uma coisa de 10 dias, assim, eu comia menos, bem pouquinho, já não sentia fome, tanto é que às vezes eu passava até 2 dias assim sem comer, entendeu? E não sentia fome. Ao contrário, me dava energia, sabe? Que eu fazia muita atividade física, de jogar bola, essas coisas, e eu sentia isso jogando bola. Então, quanto mais eu ficava sem comer, mais eu queria ficar, porque eu sentia isso no corpo, refletindo. Cetona funciona bem para o cérebro, você estava com cetona. Entendi. Só que assim, eu acho, não sei se tem a ver, eu já tive 2 momentos de depressão grande, sabe? E aí nessa época eu não tive, assim, eu tava bem, não tive nada. Só que também não teve nada assim grande que me afetou. Só que a minha esposa, ela teve uma síndrome do pânico devido a uma depressão que ela teve. Não sei se isso junto pode ter afetado alguma coisa, algum gatilho, eu não sei, sabe? Não é que ele usaria desculpa, mas eu não sei se isso foi algum gatilho que possa ter dado naquele momento, que foi bem assim, sabe? Foi o jejum, a viagem. Na volta, assim, da viagem, ela já começou a ficar doente, e aí foi que eu não consegui mais manter. Pode ser. Tem relação mesmo. Mas depois falei aqui no grupo, David, que tem muita coisa sobre a OMAD, a dieta do guerreiro, que você falou. Inclusive, tem recomendações minhas aí falando que quem pretende emagrecer não deveria fazer OMAD todo dia igual você fez. É uma estratégia que cai no platô facinho. Então, David, olha só, quando a gente emagrece muito, perde muito peso e passa pelo efeito sanfona, o nosso corpo, ele aprendeu o processo. Então, o metabolismo vai cair. Então, a estratégia que dava certo no passado, já não vai mais dar tão certo hoje, sabe? Ainda mais se foi com restrição calórica excessiva, jejuns prolongados demais. Eu sempre falo, jejum prolongado não é para emagrecer. O jejum prolongado, ou longo, é quando ele passa de 24 horas, tá? Mas parece que você falou se foi até 24. Mas assim, você já começou dando um choque muito lento, é como se você fosse subir um prédio de 10 andares, você já começou lá no 7º andar. Por isso é que eu sempre falo, vai devagar, gente, porque se o choque for muito rápido, ou vamos dizer, se o salto for muito longo, muito comprido, a queda também vai ser. Então, é melhor ir galgando degrau por degrau do que subir tudo de uma vez e depois cair. E outra, então tem várias questões aí, viu, David? Depois eu falo com você melhor, quero te ajudar. Mas então tem essas questões. O corpo já deve ter dado um regresso de metabolismo, então é um pouco mais difícil de trabalhar, a perda de peso ela vai estacionar, não vai ser como antes. Talvez você tenha subido andares muito rápido, ao invés de ter de pouquinho em pouquinho. Outra coisa, voltar para o caminho que já tinha dado errado antes, é um aprendizado
aprendizado que você teve aí, né? Você viu que voltar para o que estava antes não dá certo, porque se eu voltei para o que estava antes, eu vou voltar para a situação que eu estava antes. Então, se você tivesse adotado a comida de verdade como prioridade, o jejum intermitente como consequência natural, não tem por que voltar. Se a pessoa voltou para o que estava antes, é porque então ou a coisa estava mal feita, o estilo atual, ou estava sofrido. Porque se estava fácil, estava saudável e tudo mais, por que eu vou voltar para onde já tinha dado errado? Então, enfim, tem muitas questões aí. É isso, eu respondi, né, David? Sim, obrigado. Ah, que de nada, foi um prazer. Mariana chegou aqui, Carla, Elane, alguém mais quer falar, gente? Vânia? Ali já falou, Dani já falou, Alexandre. Carla, você quer comentar alguma coisa, perguntar? Ou Elane ou Vânia? Se não, a gente vai encerrar daqui a pouco.